Góes, fazer parte aqui da mesa. Vereador Bertolino Menezes, também para fazer parte aqui da mesa. Já se encontra aqui algumas lideranças comunitárias. Carlos André da Cruz, da Associação dos Moradores do Loteamento Isabel Martins, bairro Solidade. Karina Drummond, diretora do Combase. Ledrian Suzan da Silva Oliveira, presidente da Amares. Almeida, presidente do Núcleo de Apoio aos Moradores e Amigos do bairro Palestina, também está aqui. Enfim, temos também aqui a presença de Zé da Cruz, da Fé Caju, de Francisco Rodrigo dos Santos, presidente do residencial Brisa do Mar. Vamos lá, e saudando todos vocês, agradecendo a presença de vocês. Meu amigo, liderança Santa Teresa. Bora, Miriam. Vamos. Vamos, Juvencio. Hoje é a última audiência do plano diretor. Já fizemos 32 audiências. Não é? Ninguém pode reclamar que a gente não fez as audiências. Vereadora Miriam Ribeiro é relatora do plano diretor. Vereador Juvencio, aqui desse outro lado, vereador. É o sub-relator do plano diretor. Vereador Bertolino, vereador, e vereadora Simone Góes. E eu quero, em nome de Deus e em nome do povo de Aracaju, declarar aberta essa sessão, não é? E pedir para todos de pé ouvirmos o hino nacional. Mas se a vida, a justiça clama forte,
O filho teu não foge à luta, nem teme que já fora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil as duras, viu a pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública. Eu quero homenagear essa comunidade aqui, chamando um representante dessa região aqui para a comunidade, Casmacarina, para fazer parte aqui, e Firmo também, para fazer parte aqui, Firmo. Vocês são aqui da região, consigam uma cadeira aí. Firmo, que já vem acompanhando essas audiências públicas. Seja bem-vindo, Firmo. Essa é a última audiência que nós vamos fazer. Não é? Já são mais de 30 audiências, ouvindo a comunidade, ouvindo o povo de Aracaju. E queria que vocês aqui hoje, como muitas pessoas aqui não acompanham a última audiência de Orlando, não é a última audiência que foi lá no Mosqueiro, que nós fizemos uma audiência lá, certo? Então nós vamos repetir aqui algumas coisas para vocês saberem mais ou menos sobre o plano diretor, aquelas pessoas que não foram àquela primeira audiência, e depois a gente contou os trabalhos, algumas pessoas falando, discutindo. Podem falar aqui tudo o que vocês quiserem, certo? Vem aqui na frente, tem uma câmera ali gravando tudo, todo o nosso trabalho está gravando. Quero dizer para vocês que todas as audiências públicas, as atas, estão na internet, todos os acompanhamentos taquigráficos também estão na internet, todas as audiências públicas estão lá no YouTube, postado no YouTube, para mostrar justamente à população a transparência dos vereadores de Aracaju. Não é? Demonstramos à comunidade que discutimos o plano diretor, muitas pessoas não acreditavam, e nós estamos discutindo. A partir de hoje, quem vai assumir, claro, com a ajuda de todos os vereadores, o trabalho do plano diretor é a relatora Mira Ribeiro, que vai apresentar proposta por proposta, com a colaboração do subrelator Juvencio, e que terá a ajuda de todos nós, dos vereadores, para que a gente passe todo o mês de março avaliando essas propostas, já estamos fazendo, e maio e abril votar o plano diretor de Aracaju. E aí vocês se manifestem, se organizem, compareçam na Câmara, acompanhem os trabalhos desta casa, os trabalhos da Câmara Municipal de Aracaju. O trabalho é de vocês. Vamos lá, já pode ir? O vídeo. Agora vamos apresentar um vídeo sobre o plano diretor, para depois a gente continuar fazendo esse trabalho. Esse vídeo, quem já acompanhou, tudo bem. Mas quem não acompanha, é bom acompanhar, para saber mais ou menos o que é plano diretor. Público lá na região do Mosqueiro, lá embaixo, na Escola Carlos Teixeira, estamos fazendo essa aqui agora. Eu quero convidar o professor Juan, que tem falado em todas as audiências, vai falar aqui sobre esse assunto, e quero aproveitar e passar a direção dos trabalhos para a Mira Ribeiro. Mira, assuma aqui. Boa noite a todos, boa noite aos membros da mesa, presidida agora pela relatora do plano diretor, vereadora Miriam Ribeiro. Bom, eu vou apresentar de uma forma rápida um histórico do processo de revisão do plano diretor. Vou falar sobre a sistematização que está sendo feita com as propostas que já chegaram no Legislativo através das audiências ou de outros meios. E um pouco também sobre as propostas feitas por essa região na primeira audiência lá no Mosqueiro, certo? Bom, o plano diretor é uma lei municipal, ela, como toda lei municipal, tem que ser votada pelos vereadores e sancionada pelo executivo, pelo prefeito. Só que é uma das leis mais importantes da cidade, porque é ela que determina como podemos ocupar o território, quanto podemos construir, aonde, em que condições, com que características. É a lei que regula o ordenamento, a ocupação do território urbano. Aracaju já tem um plano diretor que foi aprovado em 2000, certo? Que está vigente até hoje. E esse plano diretor,
é uma lei chamada complementar à lei orgânica. Lei orgânica é como se fosse a Constituição do município. Tá? Fazendo aqui uma analogia com o Brasil. O Brasil tem uma Constituição federal, Aracaju tem uma lei orgânica, certo? O Brasil tem leis federais e códigos, código penal, civil, de trânsito, enfim. Em Aracaju nós temos o plano diretor, os códigos urbanos, certo? Que eu vou mencionar rapidamente depois, e outras leis municipais. Então, tanto o plano diretor como os códigos são leis chamadas complementares da lei orgânica, certo? Então, hierarquicamente, o plano diretor e os códigos são iguais. E ambos são complementares da lei orgânica. Por que é necessário que se faça um novo plano, que esse plano diretor seja revisado? Porque em 2001 foi aprovado lá em Brasília, pelo Congresso Nacional, o Estatuto da Cidade. Esse estatuto traz diretrizes sobre como elaborar e revisar planos diretores, como implantar políticas urbanas, certo? Como ocupar as cidades, e todo plano diretor tem que se adequar a esse estatuto. Então, havia um prazo, inclusive, que já está vencido, para que isso ocorra. Então, o plano de Aracaju ele tem que se adequar ao Estatuto das Cidades, que é uma lei maior, uma lei federal. Esse prazo, tanto pelo Estatuto da Cidade como pela lei orgânica, é de 10 anos. Um prazo máximo para que essa revisão ocorra. Então, na verdade, já está mais do que um tempo de se fazer. Bom, o processo começou em 2005, porque a lei orgânica, na época, não permitia uma revisão anterior. Tinha que se esperar, no mínimo, 5 anos para revisar o plano. Então, por isso que começou em 2005. Tá? Houve um processo com participação de várias entidades representativas da sociedade, inclusive populares, que aconteceu lá na FAPESE, certo? Coordenada pela prefeitura. Daí saíram os projetos de lei, que agora estão no Legislativo, né? O projeto do plano diretor, inclusive. Depois foi para o Legislativo, ficou lá por mais de um ano, mas voltou porque o CONDURB, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano, não tinha sido ouvido. E o próprio plano atual diz que para ser revisado, o CONDURB tem que ser ouvido. Então, por essa falha no processo, o processo volta tudo para o Executivo em 2008, desculpe. Lá ficou no CONDURB, fazendo-se uma análise e depois uma votação de emendas ao projeto do plano e o dos códigos. E volta para o Legislativo em 2010. Bom, então, em 2005, houve um trabalho de equipe técnica e audiências públicas, certo? Realizadas na FAPESE. No CONDURB, em 2008 e 2009, foi feito esse processo de revisão do plano e dos códigos. Veja, todos os membros do CONDURB, são 21 membros, na verdade 19 atuantes, todos eles que representam órgãos da sociedade, associações, universidades, entidades públicas também, municipais, todos eles receberam em 2008 o projeto de lei do plano e dos códigos com todas as suas tabelas, mapas e anexos, certo? Tiveram um ano para analisar e propor emendas, porque a votação de emendas só ocorreu em 2009. Em 2008 foi feito estudo técnico, foi apresentadas as mudanças, as propostas, mas a proposta de emendas e votação foi em 2009, certo? Em 2010, a Secretaria de Governo do município fez a revisão ortográfica e, no final de 2010, veio para o Legislativo, certo? Lá no processo de revisão do plano, tanto em 2005 como em 2008, foram utilizados esses elementos todos gerados pela prefeitura, contratados ou gerados pela prefeitura. Então, são elementos importantes para diagnosticar, para subsidiar o processo, para conhecer a cidade, como é que ela estava em 2005, em 2008 e 2009, e subsidiar o processo de revisão. Então, todas essas informações tem lá na CEPLAN, na Secretaria de Planejamento do município, e foram utilizadas no processo. Então, isso facilitou muito. Bom, e em 2010, chega no final do ano para a Câmara de Vereadores, no primeiro semestre de 2011, aqui está errado, viu, gente? Aqui é 2011, desculpe, foi um erro meu. No primeiro semestre foi feita uma discussão em primeira votação do plano,
E, a partir do segundo semestre, se abriu para a comunidade participar, conforme o Estatuto da Cidade manda. Então, o processo de participação popular começa em agosto de 2011, está errado aqui, com uma reunião preparatória no Instituto de Geografia e História de Sergipe. Depois, teve 10 audiências públicas temáticas sobre vários temas, políticas sociais, meio ambiente, turismo, mobilidade, infraestrutura, 10 temas, certo? Todas elas ocorreram na sede da OAB. Houve uma oficina de capacitação com participação de técnico do Ministério das Cidades, em que os vereadores e o pessoal do Legislativo ficou mais capacitado para entender e conhecer o plano. Audiências públicas nas universidades, na Federal, na UNIT e no IFS, Instituto Federal de Tecnologia de Sergipe. E esta, como já foi dito aqui, né, é a última das 20 audiências públicas nas comunidades. A cidade foi dividida em 10 regiões, em cada região ocorreram 2 audiências, primeira rodada, segunda rodada. Então, essa daqui fecha esse ciclo de audiências, seria a 20ª em total. Ao todo, como o presidente bem manifestou, são 32 audiências que ocorreram, contando 33 com essa de hoje. Bom, isso aqui é uma repetição do que já falei. Como foi feita, qual foi a metodologia adotada nas audiências? Na primeira rodada, em todas as comunidades, foi feito o quê? Uma apresentação desse vídeo, na íntegra. Depois foi feita uma palestra com os principais e os mais complexos conceitos do plano diretor, que são esses que estão aqui, certo? Macrozoneamento, áreas de diretrizes, parâmetros urbanísticos, instrumentos urbanísticos e outros temas importantes. A ideia é a seguinte: o Estatuto da Cidade diz que para a participação popular ter mais valor, o cidadão tem que ser informado do que é o plano diretor. Então, uma das funções principais das audiências públicas é informar. Elas são informativas, elas têm que ilustrar, passar para o cidadão esses conceitos, para que ele possa discutir e propor alterações, inclusive. Então, isso foi feito na primeira rodada, certo? São conceitos que permitem, que determinam como a cidade vai ser ocupada, quanto eu posso construir, quantos pavimentos, com quais afastamentos, recuos, qual a área mínima de um terreno, certo? Onde pode ser construído e onde não pode. Quais são as áreas da cidade para comércio, para indústria, para residência. Tudo isso foi colocado e sempre, em cada uma das audiências, foi colocado o conceito, mas sempre relacionado à região. Por exemplo, quando a gente foi no Mosqueiro e falou desses conceitos, a gente apresentava os mapas das áreas de interesse especial, da zona de expansão, certo? Das áreas de interesse social, da zona de expansão, do sistema viário, da zona de expansão, entendeu? Então, sempre a gente relacionava os conceitos, que são gerais, com a realidade de cada uma dessas 10 regiões em que a cidade foi dividida. Bom, e feita essa apresentação, que tem caráter informativo, veio a participação dos cidadãos, certo? Com propostas, críticas, sugestões, comentários que foram feitos livremente. Então, essas são as 2 principais funções das audiências. Elas são informativas e consultivas. A doutrina do Estatuto da Cidade, quanto às audiências públicas, é clara. Veja, o que se fala nas audiências públicas é gravado, é repassado para atas e é processado, conforme eu vou explicar, certo? O vereador, ele tem a obrigação de motivar seu voto nessa participação popular. Embora não seja vinculante, porque ele tem o direito de escolher como votar, ele deve considerar tudo que foi dito, falado, colocado nas audiências. Então, daí a importância de registrar tudo, certo? E processar tudo até a votação em plenário. E isso que eu vou explicar agora. As propostas dos cidadãos nas audiências ocorreram de 2 formas, né? Verbalmente ou por escrito nesses formulários que vocês receberam hoje. E isso vale, inclusive, para essa audiência também. Bom, na segunda rodada, que é a que está acontecendo aqui hoje, nas outras comunidades, o que foi feito? Foi feita uma apresentação do possível encaminhamento das propostas que eles fizeram na primeira, certo? Para que se dê uma resposta, uma continuidade ao processo. E, mais uma vez, houve participação dos cidadãos com novas propostas, sugestões, críticas, comentários sobre o plano diretor, certo?
Bom, além das audiências públicas, a Câmara de Vereadores tem recebido propostas de emenda diretamente de algumas associações, órgãos, entidades. Por exemplo, alguns que eu coloquei aqui, Petrobras apresentou algumas sugestões, o Fórum em Defesa da Grande Aracaju, que está aqui bem representado, apresentou um bom número de emendas já, a ADEME, que é a Associação dos Empreendedores Imobiliários, a Guarda Municipal apresentou uma proposta interessante de incluir um capítulo sobre segurança nas políticas sociais, no âmbito da Guarda Municipal, né, do município. E o Conselho Regional de Educação Física também fez uma apresentação formal, além de outras instituições, certo? Conselhos regionais e associações representativas da sociedade. Então, isso é possível também, além das audiências. Uma outra forma de encaminhar propostas é diretamente através dos vereadores ou protocolando lá na Câmara Legislativa, protocolando as emendas através de instituições ou mesmo cidadão comum. Há um compromisso já manifestado várias vezes pelos vereadores de assumir a autoria dessas propostas, porque toda proposta para ser tramitada em plenário tem que ter a autoria de um vereador. Então, há o compromisso público deles assumirem a autoria das propostas, sejam da origem que for, audiências, instituições, etc. O que está sendo feito com esse material todo? Que é muito extenso. Tá? Então, o processo é o seguinte: essas gravações que são feitas em áudio e vídeo são transformadas em atas, certo? A equipe da Câmara transforma todo esse áudio e vídeo em ata, registra isso, digita esse material, elaborando as atas de cada audiência, certo? Isso já foi feito. Para cada audiência, foi feita, a partir de janeiro agora, uma catalogação das propostas que estão embutidas naquele conjunto, naquela ata, né? Tudo que foi gravado. Então, se destaca, se tira, se extrai daquelas falas o que é proposta. Porque muitas das vezes é um comentário, às vezes uma congratulação, que não tem nada a ver com proposta, né? Mas a maioria é proposta. Então, tudo isso é extraído e colocado, sistematizado numa tabela. A gente registra, nesse trabalho, o local, a data, o autor e um número sequencial. Qual a vantagem? Se amanhã um cidadão reclamar, por exemplo, eu fiz uma proposta na audiência tal sobre tal coisa e eu não vi que foi votada, existe o registro histórico de como essa proposta foi compilada e depois o que aconteceu com ela. Por que não chegou lá no plenário? Se não chegou, né? Na verdade, a ideia é que todas cheguem de alguma forma. Então, há um histórico que está sendo registrado sobre tudo que está sendo dito, certo? Ou apresentado por escrito nas audiências. Então, essas duas etapas já estão praticamente concluídas para as audiências que já ocorreram, né? Falta, obviamente, essa de aqui, certo? O terceiro passo é o seguinte, daí já entra a atuação da relatoria. É feita uma análise técnica sobre a pertinência das propostas. Por quê? Porque nem toda proposta é de competência municipal, certo? Eu vou mostrar uns exemplos depois. Ou então, não se encaixa no plano, mas se encaixa, por exemplo, no Código de Posturas, ou no Código de Mobilidade, ou no de Meio Ambiente, certo? Isso é pertinência. Bom, e sendo pertinente, qual é o dispositivo, ou seja, que parte do texto, do artigo, inciso, parágrafo, vai ser alterado, inserido, certo? Com a proposta que o cidadão fez. Porque o cidadão, ele fez uma proposta em português. Tá certo? Ele não fala juridiquês. Ele não fala tecnicamente, com os parâmetros urbanísticos. Ele fez uma proposta do que ele sente, da demanda que ele tem. Então, o objetivo dessa etapa é transformar isso, quando pertinente e legal, em proposta de emenda, tá? Que seria a quarta etapa. Então, é feita a sugestão da proposta. Se necessário, quando as propostas são muito complexas ou de um tema muito relevante, haverá um apoio à relatoria com parecer técnico. Por exemplo, alguém propõe que o coeficiente aqui, que está proposto 0,4, estou inventando, certo? Vá para 1,5. Vamos supor que alguém propõe isso. Essa proposta vai ser tramitada. Não tem por que não ser tramitada. Agora, tanto a relatoria como os vereadores, eles têm que ter subsídio técnico, não para decidir o voto, mas para saber o impacto do seu voto. O que vai acontecer se essa mudança for aprovada, certo? E aí, sabendo, ele vai decidir.
Então, em alguns casos, o trabalho consiste também em fornecer pareceres técnicos para subsidiar a decisão que é do vereador. Essa é soberana do vereador, certo? Isso ainda não está feito. Depois vem uma análise jurídica, com uma equipe de advogados, que tem que determinar se aquelas propostas são legais, se não ferem a Constituição, se não ferem a lei orgânica, certo? E, passadas essas etapas, as propostas vão para a votação no plenário. A relatoria apresenta essas propostas, certo? E o plenário define se elas são ou não acatadas para o projeto, para a versão final do plano diretor, certo? Esse é o processo. As duas primeiras etapas já foram feitas, por isso está em verde. Estamos trabalhando na terceira etapa e já começando a quarta também, e faltam essas duas últimas etapas. Bom, resultados do que a gente já viu até hoje, em geral, de todas as audiências, tá? Eu tentei resumir. Em média, a maioria das audiências apresenta de 50 a 100 propostas, cada audiência. Foram 33 com essa. A de aqui, por exemplo, tem 86, a da primeira rodada. Eu trouxe uma aí, que deixei aí o material, que foi na Coroa do Meio, 126 propostas. Tem outras com 90, outras com 30, mas a maioria entre 50 e 100. Analisando essas propostas, que a gente já começou esse trabalho, mais da metade são propostas muito boas, mas por isso mesmo já estão contempladas. Entenderam? É porque a pessoa, quando fez a proposta, especialmente na primeira rodada, ela não conhecia o plano diretor, não tinha lido. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa propõe algo que já está previsto. Aconteceu muito isso, tá? Então, isso é bom. Significa que o plano atende às demandas, tá? Das não contempladas, certo? Muitas se enquadram melhor nos códigos e não no plano diretor. Aqui é importante esclarecer o seguinte, quando se iniciou o processo em 2005, o grupo que participou, que eram várias instituições representativas da sociedade, decidiu deixar o plano mais enxuto e objetivo e passar para os códigos as questões operacionais, como implantar as políticas definidas no plano. Então, a ideia é que o detalhe vá para os códigos e a diretriz, o objetivo, a meta para o plano diretor. Então, se alguém propõe, por exemplo, uma coisa muito específica, um tipo de semáforo, certo? Cabe no código, no caso, no plano de mobilidade, e não no plano, entendeu? Então, tem coisas que são muito detalhadas, que se enquadram muito melhor no código do que no plano diretor. Outras propostas são repetidas, tem muito isso. Na própria audiência, às vezes, surgem 10 propostas sobre ciclovias. Então, a gente vai juntar, né? Faz sentido, não vamos discutir 10 vezes o mesmo tema, a mesma proposta.